Boa tarde, pessoal. Hoje eu quero provar a vocês aqui um estudo que eu fiz e eu creio que é relevante postar isso na internet. Então eu venho aqui divulgar esse estudo baseado num livro que eu li chamado Jesus Não É Quem Você Pensa. E esse livro, ele obviamente começa a abordar formas de se comprovar a existência de Jesus, de se comprovar a existência de Deus. E ele chega à conclusão de que a ciência comprova a existência de um Deus. Ou, no mínimo, a ciência comprova que existe algo ou alguém maior do que o próprio universo. Algo que é tão maior que o universo, ao ponto de conseguir criá-lo nos mínimos detalhes, tudo de forma perfeita para que o ser humano viva. O primeiro fator é o fator gravidade. Se a gravidade fosse um pouco maior, nós andaríamos flutuando por aí, como nós vemos nos filmes de outros planetas, como por exemplo alguém que pisa em Marte ou alguém que pisa em outro planeta fictício. Essa pessoa anda flutuando, ela anda no ar, como se estivesse vagando no espaço. Mas isso não acontece no planeta Terra devido à exatidão do nível de gravidade que se adequa ao comportamento humano. Da mesma forma, se a gravidade fosse um pouco menor, nós seríamos esmagados, seríamos jogados para o chão, puxados para o chão e não sobreviveríamos devido à força da gravidade, devido à influência que ela tem no ser humano. Então a gravidade, ela está posicionada de forma perfeita, de forma totalmente adaptada para a vivência do ser humano. Outro fator é o fator universo, mais especificamente o Sol e a Lua. O Sol está posicionado, e também a Terra, aliás, né? O Sol, a Terra e a Lua estão posicionados de uma forma que permite ao ser humano ter vida. Porque se o Sol fosse um pouco mais perto da Terra, ou se a Terra fosse mais perto do Sol, nós seríamos queimados devido ao Sol ser uma bola de fogo e ser algo que, se tivéssemos um pouquinho mais próximos dele, nós morreríamos queimados. Da mesma forma, se não houvesse uma camada de ozônio no nosso céu, seríamos queimados pelo Sol da mesma forma, mesmo estando na exata posição em que a Terra está agora. Então, tanto o céu, tanto as proteções que há no céu, quanto a distância entre a Terra e o Sol, servem como proteção para que o ser humano permaneça vivo. Da mesma forma, se estivéssemos um pouco mais distantes do Sol, nós seríamos congelados, porque não haveria calor suficiente para nos mantermos vivos. Então, um pouquinho mais perto ou um pouquinho mais distante, estaríamos mortos. A raça humana não conseguiria sobreviver, ela nem sequer existiria, nem se reproduziria. Outro fator importante é a própria criação do universo. Tudo que existe no universo, e especialmente a Terra, ela é adaptada para a sobrevivência do ser humano. Os alimentos que são produzidos em árvores, a água que serve para a manutenção do corpo humano, a natureza que é o que dá umidade à nossa terra, que impede também que sejamos sufocados pelo calor. Tudo isso foi criado desde o início para a manutenção do ser humano, para a sobrevivência e vivência do ser humano, principalmente vivência, porque sobreviver já é você estar lutando para viver. Tudo que existe foi feito para o ser humano, foi feito para que ele viva. Os animais foram feitos para serem dominados pelos humanos. Os alimentos foram feitos para serem consumidos pelos seres humanos. A água foi feita para que o ser humano se desenvolvesse através dela e pudesse desfrutar dela, não só na sua forma natural de água, como usar da água para criar outras coisas, assim como a maioria das coisas que temos hoje, como por exemplo a eletricidade, partiu da água. Então tudo que existe foi criado para o ser humano. Tudo que existe está em volta do ser humano, gira em torno do ser humano. E uma boa parte dos cientistas, que no momento não me lembro o número exato, mas uma boa parte dos cientistas já concordam com a ideia de que existe algo por trás da criação do universo. Isso, na verdade, é senso comum entre a ciência. E as informações da ciência, como podemos ver nesse vídeo, e conforme algumas informações que eu vou deixar na tela, elas mostram que tudo que existe foi feito para o ser humano. E que se tudo que existe foi feito para o ser humano, é impossível
tudo, a gravidade, o Sol, a Lua, a Terra, tudo que existe na Terra, é impossível que tudo isso esteja de acordo com o ser humano sem que alguém tenha criado isso e feito isso de propósito. É impossível que tudo colabore para a nossa vida sem que alguém criasse tudo isso em prol da gente. E é aqui que eu entro naquela parte de que Deus, ele criou o mundo. Deus originou o mundo e Deus criou o homem para viver no mundo, para viver no planeta Terra. E tudo que ele criou foi para a vivência do ser humano, foi para que o ser humano pudesse habitar em um lugar confortável. Infelizmente, a própria raça humana foi tornando esse lugar desconfortável, com queimadas na floresta, lixo na rua, o que acaba impedindo a descida da água podre para o esgoto. Isso faz com que chuva se acumule e aí vem enchentes. Então, tudo que há de ruim na nossa natureza, ela foi desenvolvida pelo ser humano, mas a natureza em si, o planeta Terra em sua essência, foi criada perfeitamente para o ser humano. E todo o universo colabora para a manutenção da Terra, ou seja, tudo colabora para a nossa vivência, para a nossa existência. E se você gostou desse vídeo, eu achei importante trazer essa informação. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o like. E se você concorda ou discorda do que eu falei aqui, comenta, põe nos comentários. A sua discordância, ela é tão bem-vinda quanto aquele que concorda. Então, seja você a favor ou contra do que eu falei, não se importe em comentar aqui embaixo. Eu vou gostar de ouvir a sua opinião, inclusive. Peço que, se você gostou desse vídeo, também se inscreva no canal, porque em breve teremos mais vídeos falando sobre a existência de Deus e falando sobre Deus nas nossas vidas. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.